Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Construir Business. Hoje o nosso tema é início de obra. O que se faz no início de obra? Tem uma parte que antecede. Nós trouxemos aqui o esposo da Thalita, Maicon. Maicon teve só em 2022 50 projetos realizados. Maicon tem 7 anos de experiência na área. É um cara que passou na minha peneira de qualidade e hoje faz parte do nosso time. Hoje ele vai comandar 3 obras nossas nessa parte de empreendedorismo na construção. É um cara, para mim, que pensa fora da caixa, um cara fora da curva. Ele está super atualizado, ele é um cara que busca inspirações de fora também, está super antenado no campo de trabalho mesmo. É um cara que tem bagagem para trazer do campo de guerra para aqui, para esse programa. Então, fiz questão hoje de trazer esse tema e vai ser um participante, membro ativo aqui no nosso podcast. Marco, bem-vindo ao nosso primeiro programa aqui juntos. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Eu fico muito feliz em estar fazendo parte desse projeto, né? O Olímpio, a gente já tem uma parceria aí bem legal aí nesse tempo aí. Já trabalhamos juntos já em uma obra que já está para iniciar e vamos trabalhar juntos em muitas outras ainda. Então, fico muito feliz em poder estar aqui, passar certas recomendações para vocês, que é tão importante, né? Construir algo que muita gente tem muito, assim, aquele mistério de como fazer acontecer, e a gente está aqui com boas recomendações para vocês. Beleza, Michael. O Michael, só fazer uma observação aqui, o Michael está com a agenda lotada. Michael, você está aqui hoje porque você vê também, é importante a pessoa ver isso aí como um hack hoje, um grande hack, diga-se de passagem, o maior dos hacks talvez hoje que a gente vai passar aqui. Qual que é a importância do digital, Michael? O que você está vendo aí com essa questão do digital? Eu acho que hoje a gente tem... Isso que a gente está fazendo agora. Isso, eu acho que hoje a gente tem um mundo cada vez mais ligado no digital. Então, acho que isso aqui é uma ótima oportunidade para que as pessoas conheçam o nosso serviço, para que as pessoas busquem mais informações. E é uma forma, né, da gente demonstrar enfim, como a gente age no dia a dia, como a gente trabalha com certas soluções. Então, acho que o digital é uma ótima oportunidade para que as pessoas nos conheçam e saiba, né, do que a gente faz, do que acontece no nosso dia a dia, de quais são os macetes, os hacks que a gente utiliza no dia a dia, porque muitas das vezes a gente vê até profissionais que atuam na área, mas profissionais que não sabem nem como fazer as coisas da melhor maneira, porque até mesmo início de obra, esse tipo de coisa, existe várias formas de se fazer. Agora, qual que é a melhor forma de se fazer? Qual que é a forma com mais economia, eficiência? Então, tem todas essas questões a analisar. Bom, no nosso tema aqui, e tem outra coisa também por trás disso aqui. Essas informações, essas recomendações, elas aqui no digital, elas geram capital para você. Ela vira negócio para você, ela vira dinheiro. Porque isso é marketing. E é indispensável, cara. Que diga Coca-Cola aqui. Todo lugar que você vê tem Coca-Cola aí. Então, eu já estou, da minha chave profissional, eu virei há 2 meses e já estou colhendo fruto. Confesso que de 0 a 100 eu estou fazendo ali 10 de 0 a 100, mas vai chegar no 100 ali ainda. A gente está aprendendo ainda, mas beleza. Vamos voltar para o tema aqui, Marco. Vamos dar início aqui ao tema. Início de obra. Então, o que a gente faz antes do início de obra, Marco? Olha, eu acho que é muito importante, primeiro, seja a pessoa querendo fazer a sua casa de moradia, seja a pessoa querendo fazer um investimento, né, fazer uma casa para venda e tudo, acho que a primeira coisa ela tem que analisar o orçamento que ela tem, né? Que linha que ela vai querer fazer essa construção, qual que é o orçamento que ela tem. A partir disso, aí é importante, já entre outras coisas que a gente vai conversar aqui hoje, mas tendo esse orçamento, tendo essa estimativa de qual é a pretensão, né, de gastar, já olhar essa questão, por exemplo, de localização. Localização é muito importante, né? Então, assim, isso aqui até para você, Olímpio, que é dessa área e tudo, de corretor de imóveis também e tudo, trabalha muito nessa parte. Vindo aí esse mercado, o que você me fala? Qual que é a diferença entre
uma pessoa que vai fazer uma casa para venda e uma pessoa que vai fazer uma casa para moradia própria? Marco, eu vendi muitos lotes, segundo o meu gerente lá, eu fui o campeão de venda lá do Alphaville, né? Uhum. E aí eu pude até aproveitar dessa questão do ganho do corretor para poder ser investidor também lá. E vi casas, você está comentando, com telhados para receber neve, vi casas azul clarinho assim, eu vi casas parecendo um mosteiro, vi casas de todos os níveis. Logo, lógico que existe uma predominância. E aí, naquela época, eu ainda criticava, naquela época, assim, algumas eu criticava. Mas eu aprendi, Michael, o seguinte: quando o cara faz para morar, ele está realizando um sonho, sabe? Dia que eu puder, eu vou ter uma casa assim. Então, tem muita gente ali que veio do zero e hoje são muito realizados financeiramente, moram muito bem e realizaram os sonhos deles. Isso, cara, não pode ser julgado. Uhum. Realizar o sonho. Agora, para vender, aí sim, nós estávamos falando aqui em off. Eu acredito, diretor Eric aqui, da Mid Six, Eric, o make-off, cara, é tão bom quanto a produção em si, o podcast em si. Eu tava falando o podcast aqui, alinhando o tema, aquilo que a gente tava falando, né? Uhum. A vocação de terreno e tal. Então, basicamente é isso. Para vender, realmente, você tem que ter mais o gosto comum, né? Ter uma coisa que agrade mais, que tenha mais saída, que eu costumo dizer o seguinte: as casas que a gente constrói, ela dentro, tirando a nossa paixão e o nosso envolvimento, o nosso amor pelo negócio, ela tem que estar ali entre as 3 primeiras casas a serem negociadas daquela região. Uhum. Em relação a custo-benefício, beleza, gosto comum e tal. Então eu penso assim. Bom, vamos entrar na questão técnica, que você é o É. expert aqui. E até só aproveitando Sim. aqui essa pauta que a gente está falando, para quem quer fazer casa para venda, gente, quando a gente vai fazer uma casa para venda, eu vejo, porque eu trabalho com alguns construtores, né, faço projetos para alguns construtores, e eu vejo muitos construtores, muitas das vezes, querendo colocar algo muito particular deles, de gosto deles, em casas que são para venda. A gente tem que entender que uma casa que é para venda, para você que é construtor e às vezes está pensando em construir e tudo, a casa você tem que pensar nela no âmbito comercial, no que está vendendo, no que, enfim, no que o pessoal procura, porque às vezes é muito comum, igual o Olímpio falou, quando a gente está fazendo uma casa para moradia própria, às vezes a gente acha um telhado para receber neve bonita, acha uma cor exótica bonita, às vezes aquilo traz uma memória afetiva para a gente. Realização do sonho ali, né? Isso, uma realização pessoal e tudo, mas para venda Eu queria ter na minha casa travestino romano de um jeito ou de outro. A minha é. casa não é aquele alto padrão, Uhum, mas enfim, coube o travestino lá na beira da piscina da Jacuzzi. uhum, Mas foi o que eu personalizei mais caro na época. Mas é isso aí. Realmente tem que respeitar a vocação, né, Maio? justamente, é isso aí. É, E para quem quer fazer uma casa para moradia própria, uma coisa que vale a pena analisar também é o seguinte: quanto tempo você quer passar morando nessa casa? Né? Porque às vezes é importante, às vezes você quer fazer algo muito particular seu nessa casa, mas às vezes é uma casa que você tem uma pretensão de passar pouco tempo lá. Logo, se você vai passar pouco tempo e tem a intenção de passar ela para frente logo, ela também deve ser uma casa mais comercial. bacana, Maicon. Maicon, aqui vai uma coisa, dois itens que mais eu tenho consideração e cuidado numa obra. Você vai concordar, eu Hum, acredito. Marcação de gabarito. uhum, Cara, errou 30 centímetros numa marcação de gabarito. Marco, explica para quem está ouvindo esse termo a primeira vez. O que é marcação de gabarito e quais as dores de cabeça. E o porquê de um profissional referenciado. Às vezes o cara vai só pro preço e ó, se lasca, porque primeira coisa, na construção de uma casa, escolha equipe em conteste. O que é isso? Gente que tenha qualidade. Você só senta para negociar. Cara, eu tenho qualidade. Eu falei, se você não tivesse qualidade, você não tava conversando comigo, não, amigo. Você não pode. Qualidade é, como diz, não é item de negociação, não. E dentro dessa linha de qualidade, de responsabilidade, entra na sua parte aí, engenheiro aí, que eu já vi fazer erros crassos, erros, enfim. Como também em todas as áreas, ou como corretor também erro. Mas enfim. Esse exatamente, erro é um prejuízo, uma dor, Michael do céu. exatamente. Você joga 200 mil, 150 mil reais fácil fora. Tem aquele ditado, né? Quem não tem tempo para fazer direito tem que ter tempo para fazer duas vezes.
E vale o mesmo pro dinheiro. Quem às vezes não quer fazer aquelas economias e tudo, pode gerar grandes prejuízos mais para frente. Então, o gabarito, que o Olímpio citou aí, é o seguinte: quando a gente faz um projeto e tudo, depois que tem a arquitetura, os projetos, vem o projeto de estrutura, fundação, existe a parte na hora de montar o gabarito, que é a fase inicial quase da obra. Né? Até mesmo antes ali de fazer, às vezes, terraplanagem, tudo tem que montar o gabarito antes para conseguir ter noção. O gabarito é onde ele vai fazer a marcação de onde a sua obra vai estar localizada. Então, não é chegar lá no terreno, por rumo e tudo. Então, tem que toda uma parte técnica e é importante, né, não só a presença de um profissional, também de um bom engenheiro para conferir isso, quanto também uma mão de obra que esteja alinhada, esteja qualificada, porque eu vejo muita gente, às vezes, paga para fazer um ótimo projeto, mas não coloca uma mão de obra que saiba, às vezes, compreender bem aquele projeto, saiba executar bem aquilo lá. Então, a importância do gabarito é fundamental, marcar certinho. Porque se o gabarito ficar errado, toda a sua obra vai ficar errada. E às vezes até você descobrir onde foi esse erro aí já está tarde demais para fazer alguma intervenção. Realmente é algo assim que eu chamo a equipe técnica, o mestre de obra, o engenheiro, eu verifico. É lógico que eu não tenho uma faculdade por trás e tal, mas tenho a experiência ali pequena junto, né? E faço questão de ter grandes profissionais comigo Exatamente. desse processo, porque eu preciso dessa segurança. Você já Exatamente. viu muitos erros, eu já vi alguns erros. Já, inclusive em gabarito, eu até recomendo. Muitas pessoas, às vezes, não tem um engenheiro que fica o tempo todo na obra. Às vezes, contratou uma boa equipe ali e tudo, e o engenheiro vai lá fazer visitas pontuais. A visita de conferência do gabarito é essencial. Indispensável, é Marcamos, indispensável. marcamos o gabarito aqui, tudo está 100% certinho. Os engenheiros, eu Exatamente. ainda Marco, ainda Tem que levo olhar. você conhece o Divino Sábado? Divino, um grande abraço para você, é o meu mentor na construção. Entrei na construção por conta do Divino, é um cara realizado financeiramente, um cara muito do bem, um cara familiar, um cara muito feliz, é um amigo de confiança que eu tenho, o meu mentor de plantão. Divino é que então você vai marcar lá o gabarito Uhum. e eu vou levar o Divino ainda junto. Ótimo, é isso aí. Enquanto o Divino estiver respirando, ele vai lá estar junto comigo, por questão de honra também. A gente tem que honrar essas pessoas aí. Divino, a gente fez alguns negócios juntos, ganhamos algum dinheiro junto aí. Deixa eu contar essa história aqui, eu acho que é bacana. Corretor, estava investindo em imóveis, um negócio bacana, investimento para mim é o melhor de todos do ecossistema. E o Divino, um dia chegou no plantão de vendas, cara, e conversa vai, conversa vem, foi dando ali e tal. E ele falou assim: Olívio, vamos construir uma casa junto? Aí eu olhei pro Divino, professor de universidade, faculdade, fiscal da prefeitura. Nessa época ele já tinha uns 8 projetos lá no Alphaville. Aí eu falei, cara, olha só esse cara, tá chamando um corretor, sabe aquele negócio assim, meio assim? Eu sou um corretor de imóveis, ele tá chamando para ser sócio meia meia. Ele falou assim que dava o projeto e tal, e tal. E ali, aquilo entrou no meu radar, até então não. Então eu já comecei construindo alto padrão. Já comecei construindo uma casa no Alphaville e uma casa no Portal do Sol, o Divino. Nós vendemos depois outra casa no Portal do Sol, depois outra casa no Alphaville em seguida. Então aí o Divino entrou na minha vida assim. Cara, é um cara espetacular, você teve contato com ele, é um cara... Um grande abraço, Divino, e obrigado por você ter feito esse convite, que hoje é meu principal negócio, por enquanto. Tem outros aí que... Amém. Mas, amém. Então, Marco, construir é muito bom, né, cara? Eu acho que tem aquele livro lá, né? Tem que escrever um livro, construir uma casa e plantar uma planta. Eu já construí uma casa, plantar uma planta. Eu acho que eu vou escrever um livretinho, assim. Eu não tenho muita vocação para escrever, não. Mas, Marco, outra coisa que me preocupa demais. Demais. Essa também, se fizer caca, dá ruim. Infiltração. Ascendente. Infiltração. Né? Ascendente. Isso aí é um problema muito grande que a gente vê também. A ascendente, a infiltração do peitoril, essa você consegue organizar, né? Consegue rever o caimento do peitoril ali, mas a ascendente.
ascendente, né? Ela Explica aí pro é pessoal. justamente a infiltração que ela vem por baixo. Ela não é infiltração que você está com um problema ali no telhado, um problema ali na pingadeira, um problema ali em alguma abertura de janela e tudo. Então, ela é a infiltração que ela vem, né, do solo e tudo. E o que que acontece? Esse é algo que é fácil de resolver enquanto você está construindo. Depois que a casa já está pronta e tudo, como se diz, né, o buraco é mais embaixo. Então, o que que acontece? É muito comum, principalmente em construções mais antigas que a gente tem, e às vezes até muita gente vacilando nisso em construção nova. Você chega e vê aquela água, na verdade, aquela infiltração que sobe ali na parede, com certeza, Mofo. o mofo, o verdadeiro mofo, com certeza você torce para que não mora numa casa que tenha esse problema, mas com certeza já deve ter visto na casa de algum amigo, familiar, que é aquele mofo que vai subindo ali até uns 30, 40, às vezes 50 centímetros de altura, né? Que às vezes aquilo lá é o quê? É uma falta de impermeabilização de viga baldrame, né? Uma falta de impermeabilização de piso de banheiro, e assim, é algo muito recorrente. E quando a gente tem esse problema e já é uma casa que já está pronta, aí é uma quebradeira danada e mesmo assim muitas das vezes ainda não consegue resolver o problema de forma definitiva. É algo paliativo que tem que ir fazendo de tempos em tempos. Então, é muito importante se atentar a isso quando vai fazer uma obra, né? Desde lá do início, quando a gente faz ali as vigas baldrames, que são a estrutura que vai receber as paredes, fazer uma impermeabilização de forma correta. Eu e o Olímpio, que a gente já estava até conversando também para essa obra nossa, técnicas que a gente vai desenvolver para não só impermeabilizar a viga baldrame. Replicar, né, Marco? Na verdade, Isso. replicar o que passou pela prova de fogo aí. Exatamente. Nós Olhar. temos, nós temos uma solução. Marco, acho que a gente não. Vamos fazer uma jogadinha aqui? Uhum. Não vamos falar desse aqui, não. Nós vamos falar dessa técnica em outro episódio, pode ser? Isso aí dá Porque um aí a episódio gente. completo se a gente for falar Vamos disso. falar de outro episódio, porque para quem. Gente, acompanha aí, para quem quer construir, para quem quer construir para morar, construir para vender. Nós estamos passando aqui hack que realmente funciona. Recomendações que realmente funcionam. E essa é a mais viável financeiramente, né, Marco? Exatamente. Irrisoriamente, né? E praticamente infalível. A gente estava comentando que essa infiltração aí, ela tem que ser MacGyver para conseguir burlar o sistema, né? Exatamente. É infalível, essa é infalível. Exatamente. Nós vamos passar essa recomendação em outro bloco, Marco, porque ela, como você falou, aí a gente se prepara melhor, a gente traz imagens Perfeito, da obra perfeito. e tal. Mas é um cuidado que você tem que ter. Mas é isso aí. Então, assim, para quem quer começar a construir, né? Se a gente for pegar desde lá do início, assim, primeiro você saber qual é o orçamento que você tem aí, qual que é o dinheiro que você tem, ou o sistema de financiamento e tudo que você tem disponível para construir. Depois disso, olhar a localização, porque a localização já está interligada direto com o orçamento, né? E depois achar o terreno. Achou o terreno bacana dentro daquela localização que você quer, aí entra várias coisas importantes nesse terreno, né? O Olimpo aí também que já trabalha muito com isso, apresentando terrenos para os clientes e tudo, sabe bem como funciona. A gente tem terreno plano, a gente tem terreno em aclive, tem terreno em declive, enfim, e aí você tem que analisar. É até uma coisa que eu sempre gosto de falar em terreno, é que o ideal não é que a gente brigue com a natureza, que a gente chegue e queira brigar com a natureza. É conseguir olhar, analisar cada terreno, tanto o aclive, quanto o declive, quanto o plano, Tem vantagens e tem desvantagens. suas vantagens e suas desvantagens, né? Uma faca de dois gumes. E aí você Tem o melhor dos dois mundos. isso, e Mas aí pode fazer, às vezes. Pode conseguir o melhor dos dois mundos. consegue sim o melhor em todos eles. Então é o que? Saber fazer um bom projeto que vai ficar ideal para aquele tipo de terreno ali, né, Olinda? Sim. Então, por exemplo, terreno. A gente tem que saber, por exemplo, se o meu terreno é um terreno em declive, poxa, eu tenho que ter um projeto de arquitetura adaptado para aquilo, né? Eu tenho que ter um projeto que aproveite o melhor do que aquele terreno pode me oferecer. Não é eu falar, poxa, eu tenho um terreno em declive e eu quero trabalhar com ele como se fosse plano. Não é a melhor opção, né? Da mesma forma o aclive, né? Então, sim, fora que você também, como corretor, sabe bem disso, às vezes terrenos em declive, por exemplo, aclive, o pessoal tem muito medo, às vezes, com questão mas vai gastar muito e tal. E muitas das vezes, fazendo um bom projeto, não gasta muito. E é muito comum, né, achar terrenos desse tipo, assim, às vezes com preços bem legais, porque ainda há um misticismo muito grande em relação a esse tipo de terreno. Muita gente corre. Desde que não seja tão. Eu recebi uma proposta de um colega corretor aí para olhar um terreno.
Eu não te chamei não, porque não foi pra frente. Uhum. Meu Deus, cara, era muito acentuado. O dedo É, dava mais de 8%. E eu falei, cara, nas estacas. Eu te mostrei ele, não, né? não, não Não te chegou a mostrei, não, mostrar, porque não. eu abortei na minha primeira visita. Eu falei, não, aí não dá, não. Eu quero fazer um acréscimo aqui do Marcos sobre essa questão aí de terreno, o que eu aprendi, e depois estudando, lendo, enfim, contextualizou esse hack que as arquitetas me passaram, Marcos, sobre terreno frente para norte, frente para sul, né? Uhum. Condomínio, se vocês olharem o mapa por cima, ali, uma visão por cima, vocês vão ver que, por exemplo, Alphaville, 68% do Alphaville, os terrenos são norte e sul, Uhum. porque o sol faz leste a oeste, né? Por que isso acontece? Então aí tem uma explicação. 30 anos atrás, o povo comprava terreno, os valorizados eram aclive e frente para nascente. Porque 30 anos atrás, o povo recebia as visitas só na sala de estar ali. Lembra dessa época aí, É, eu Marco? lembro sim. Marco era dessa época aí. E a cozinha apertadinha, o povo ficava apertado na cozinha. Hoje, cara, inverteu. Hoje o povo quer área de lazer, varanda, perto da piscina ali, área gourmet, climatizada. E o sol faz lateralmente ali. Você vai ter sol o dia inteiro ali na área da piscina, sol, ventilação. E outra coisa, outro hack que eu peguei com esses arquitetos de alto padrão, Marco, foi escolher terreno com aclive. Por quê? Porque você fica em cima do seu vizinho, né? Terreno, Terreno com declive, na verdade, né? declive, perdão. Isso, Declive porque você vai ter uma privacidade maior. É o caso nosso que nós vamos estar mostrando para o pessoal lá no Platô Dor, né? A gente vai ter uma exatamente, vista, uma exatamente. privacidade. Né, nesse caso desse terreno, né, que a gente tem lá, a gente consegue ter uma vista muito bacana, fazendo uma boa arquitetura, né, que foi uma arquitetura que foi bem desenvolvida também para esse terreno lá. Então, sim, a gente consegue aproveitar da melhor forma e o Polipo citou aí também. Essa questão da gente conseguir ter uma vista privilegiada é muito bacana, porque às vezes no terreno em declive, a sua casa está em cima e a casa do vizinho ela vai estar mais para baixo. Então, você não tem aquela coisa, às vezes, de perca de privacidade, de Piscina, tomar piscina, banho. porque às vezes, né, às vezes é ruim, a gente está ali na área de lazer e tudo, algo mais privativo e tal, e às vezes o vizinho de cima tem total visão de sua casa. Então, você tem quase que perde um pouco da privacidade, tem que andar dentro da casa como se estivesse sendo. Tem que andar quase tudo de cortina o tempo todo, porque gera certo incômodo de às vezes o vizinho ter visão total. Então, assim, Isso faz parte do planejamento, do projeto, né? Total. faz. E Exatamente. tem. E às vezes quem for construir, às vezes você pode pensar que, vou construir aqui num terreno e tudo, meu vizinho vai estar lá para cima, mas ainda não tem construção. Mas é algo já se pensar que futuramente vai construir aquilo Sem lá. dúvida. O podcast Construir Business tem a alegria e a satisfação de ter como parceiro o pessoal da Central Distribuidora. Distribuidora Central, ela tem 5.000 vendas. 5.000 vendas, Marco. Bacana Ela demais. tem, ela fez 6 milhões em vendas. Fez, atendeu 5 mil clientes. Ela tem esses produtos da Petis, então eu até quero te dar uma cortesia aqui. Esse é um lançamento do mercado, para você experimentar mais tarde. Show de bola, obrigado. Esse Dori aqui, então, ela também ela é representante da Mentos e ela é comandada lá pelo Ademar e Lucas, o nosso amigo Fred lá, que também os nossos amigos lá que estão fazendo um trabalho assim excepcional. O podcast Construir Business tem o orgulho e a satisfação de ter o patrocínio do Jailson Barbearia. Fica ali no Maria Elisa. Michael, cara, dar o trato aqui não é fácil, não. O cara é bom. Essa semana eu vou lá, hein, Jailson? Essa semana a nossa produção vai lá fazer o corte. O cara tem um salão, uma barbearia muito bacana, muito atenado. O cara é mega profissional. Logo, logo ele vai estar aqui no setor Marista também, Show com de a sua bola. filial. Um estúdiozinho de uma barbearia muito bem organizada, instagramável, né, hoje. Uhum. E o cara é muito bom na tesoura. Logo, logo ele vai estar com a equipe aqui também no Marista aqui. Um abraço, Jailson. Michael, eu já vi arquitetos de nome, hein? De peso aqui, estrelas, fazendo cada erro assim nessa pegada aí, rapaz. Olha só. Inclusive, porque tem hora que você tem que apostar, né? Por exemplo, na minha casa lá, como eu não tinha vizinhos do lado,
nós colocamos janela para frente e para o fundo só uma lateral, pensando nessa questão de privacidade. Uhum. Mas tem casas que o cara vai construir que já está vendo como é que está onde que estão as janelas, onde estão locadas e tal. E mesmo assim cometem erros crassos. Assim, Exatamente. erros de privacidade. Exatamente. Inclusive, a gente está falando sobre essa questão de analisar a vizinhança e tudo. E já falando também de quando a gente vai olhar uma localização legal que a gente quer construir. É muito importante também, pessoal, se atentar para as construções vizinhas, não só para como vai ser o seu projeto e tudo, mas também para saber a linha de construção que você quer fazer. Porque se às vezes é uma construção, você vai ali e tudo, só tem casas, às vezes, se você tem uma linha X para construir. Você chega lá, só tem casas de padrão acima dessa linha que você quer fazer. Se você faz essa casa, né, sua lá e tudo, às vezes numa localização dessa, primeiro que às vezes você vai estar pagando dentro da proposta que você quer fazer, às vezes vai estar pagando mais caro no terreno, porque se ali já tem muita casa de padrões superiores, o preço do terreno já é mais caro. Segundo, se você for fazer uma casa de um padrão inferior, né, em relação àquelas da vizinhança, a sua casa pode se tornar, né, a gente pode até dizer o patinho feio ali da região. Às vezes isso não fica interessante porque aí acaba que você tem uma casa que ela não tá, a diferença dela entre as demais está discrepante. Vale o mesmo para quem quer construir também uma casa de um padrão mais elevado e chega numa região aonde você tem casa somente de padrão um pouco mais popular, padrão médio e tudo. Porque às vezes a sua casa ali, para fazer uma casa dessa, você vai investir uma grande quantidade de dinheiro e às vezes está investindo numa região que nem está tão valorizada. Às vezes essa casa valeria muito mais a pena, né, Olímpio? Assim, Construir. Então, é até aquela questão, até gostaria que você citasse isso, você até fez uma comparação legal, né, a respeito disso, de construir casa de Jardim América e tudo. Esse podcast ele vai para o Brasil todo, aí onde fala português e tal. Então, mas para quem não é de Goiânia, o Jardim América é um setor de classe média baixa, mas hoje classe média mesmo. E Alphaville é o suprassumo de casa. Por exemplo, tem casa hoje na Alphaville que se fala em 20 milhões de dólares. 100 milhões, mais de 100 milhões de reais. Eu vi casa receber proposta de 50 milhões de reais, 50 milhões de reais há algum tempo atrás. Então, Alphaville, o supra-sumo, o Jardim América classe média. Eu vi um caso de um cliente meu, mas eu não tive culpa, porque eu já vi a construção. Fez uma casa Jardim América no Alphaville. Então, assim, a construção é um excelente negócio. Construção é um puta negócio. Seguro, a demanda, procura nunca vai acabar, porque a população cresce, enfim. Então, é um negócio seguro, mas tem como errar. Nós citamos aqui alguns erros que dão prejuízo, né? Gabarito, que pode perder fácil 200 mil numa obra de 1 milhão. Então, o negócio é vocação do terreno. Não faça uma casa no Jardim América padrão Alphaville. E o oposto também é real. Não faça no Alphaville uma casa padrão. Sabe o que o cara fez lá no Alphaville, cara? Ele fez, Olímpio, quanto que vale minha casa? Eu fui lá. Ok, embaixo estava um pouco a geração projeto antigo, arquiteto old school, né? Aí, mas dava para organizar. Não tava ok. Aí subi, chega lá, suíte principal. Um banheirinho Jardim América na suíte principal, bem básico, acabamento bem básico. 3 quartos com um banheiro social. Eu falei, meu Deus do céu. Em pleno Alphaville, né? Como o Olímpio falou, o Alphaville é o supra-sumo daqui. Que é um dos mais cobiçados lá, né? Onde que tem umas lindíssimas. Mansões lá. Aí eu falei pro cliente, olha, problema sério aqui, hein? Problema sério. Aí tem que trazer um arquiteto aqui, ver o que faz aqui e tal, vai ter que... Agora é uma pena, porque a casa tinha uns meses de construção, um ano de construção e tal, e ele surgiu um negócio bacana para ele. Então, respeitar a vocação do terreno é básico e primordial. Segundo,
para quem quer para vender, Uhum. olhar a demanda, né? Se tem demanda reprimida, ou estudar o Exatamente. mercado, né? O que é o que a gente Exatamente. faz, que eu acho que isso aí é Uhum. outra questão. Eu acho que até para quem quer vender é ainda mais importante, porque é isso que a gente falou, né? Às vezes é muito importante analisar as casas na região, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Pouquíssimas pessoas vão olhar uma casa no Alphaville e tal, esperando encontrar uma casa simplesinha lá, porque a região já tende a ser isso. Então é muito importante fazer esse estudo de mercado, olhar certinho essa demanda, ver a procura, né? Fazer algo até que nós também estamos fazendo isso, né? Eu lembro para os futuros projetos que a gente tem. Nós temos dois projetos. E isso, que é analisar o que está saindo, o que está comercial ali, né? Exatamente. Ah, O que que tá há muito tempo para isso. vender, o que que vendeu Por rápido. exemplo, a gente tem um exemplo claro. Há tempos atrás, sobrado era algo de luxo. Você fala assim, fala, nossa, eu tenho uma casa, é um sobrado. E uma escada Depois você me bonita. pergunta, o que que você mudaria na sua casa, amigo? Pois é. E aí o que que acontece? Até pouco tempos atrás, sobrado era algo de luxo e tal. Enfim, hoje em dia a gente vai ver o pessoal, você vê muita gente hoje em dia correndo de sobrado, né? Às vezes quando a pessoa tem condição de colocar um elevador na casa e tudo, enfim, tal. Mas às vezes é um padrão mais simples, o pessoal já não quer mais subir escada. Hoje em dia a casa térrea já é o mais visado, o pessoal já pensa já em você tem uma escada. Quando você tem apenas escada e não tem elevador, você tem vários quesitos que você tem que olhar, porque por exemplo, alguém faz uma cirurgia, como é que sobe uma escada? Às vezes vai levar alguém de idade para casa ou e tudo, ou dependendo da idade que você tem, você já pode pensar até mesmo, nossa, daqui a 10 anos, eu quero estar nessa casa daqui a 10 anos, daqui a 10 anos eu vou ter disposição para subir escada e Essa. descer todos os dias, né? E outra coisa já importante, aproveitando esse gancho, pessoal, deixem um ambiente coringa, pelo menos quando sua casa for dois pavimentos, deixa pelo menos um ambiente coringa na parte de baixo, Importante, essa dica é né? importante. Porque muitas das vezes acontece isso que eu falei, a pessoa não deixa o ambiente coringa ali e tudo, que às vezes pode ser um quarto, às vezes faz uma cirurgia, faz algo e Sim. tudo, fica difícil de subir escadas, difícil às vezes até perigoso. Tem ali um ambiente embaixo. Às vezes chega alguém mais de idade e tudo, que não consegue subir escada, já tem esse ambiente embaixo, esse quarto de visitas, né? E você não é obrigado a deixar esse quarto de visitas lá o tempo todo. Pode utilizar ele também Um aí home como office. home office, biblioteca, brinquedoteca para quem tem Estúdio filhos de pequenos. música, né, Marco? Exatamente. Eu mesmo sou apaixonado em música, o Olímpio também já tem instrumentos musicais lá na casa dele. Nosso diretor ali também. Então é muito Ah, bom. Marco, mas bacana, cara. Eu acho que acredito que esse podcast vai fazer a diferença porque não existe um podcast voltado para a construção como o nosso, para o mercado, para imóvel completo como o nosso, que traz um dinheiro que tem só em 22, 50 projetos realizados, acompanhou obras, construiu, é um empreendedor, está entrando aí com a gente aí como empreendedor também, Uhum. porque, cara, hoje ganhar dinheiro é importante, mas tem que pôr dinheiro para multiplicar. Tem que pôr o dinheiro para trabalhar para você. O diretor aqui também vai entrar com a gente na Uhum. construção. Ganhando dinheiro aqui no digital, vai colocar lá na construção para fazer o dinheiro trabalhar, né? A forma mais Exatamente. inteligente, você não tem que ficar trabalhando por dinheiro. E a construção faz isso, de forma segura. Você ganha o lucro Uhum. real e você ganha a valorização. O que, que não para de subir? Então, aquilo que subiu, o seu dinheiro foi acariciado. E aquilo não conta como lucro. Só acariciou o seu dinheiro. Ele foi receber um carinho, né? Você compra um lote, você acompanhou o nosso Uhum. spread financeiro que tivemos no Platô Dor. Você acompanhou lá. Uhum. Aquilo não é lucro mais. Aquilo foi o dinheiro foi acariciado. Ah, e depois as outras coisas que vem ali, valorização de material, mão de obra, aquilo também você ganhou. O seu dinheiro, ele não perdeu força. E depois vem o lucro real mesmo. Uhum. Então, é bacana, você foi escolhido porque você tem esse veio empreendedor aqui para participar do nosso time. E esse podcast traz isso aí. A gente não está falando o que a gente leu, né, Maio? A gente está Exatamente. falando o que a gente viveu, vive, as dores que a gente tem, os perrengues, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, como o Olímpio já falou aí, a gente tem uma obra muito bacana lá no Plateudor que vai iniciar e a gente quer sempre estar É isso que passando vem, gente. Fé em isso. Deus. E a gente quer sempre estar passando muitos
né, recomendações com Do base na campo de nossa trabalho, no campo de experiência, com base trabalho. no mostrando como que tá lá Sem blá também. blá blá, sem isso aqui. A gente Isso. vai mostrar realmente no campo. Isso, inclusive muitas dúvidas que vocês às vezes tiverem, que é muito, como eu disse, né, essa Pode? parte de obra é muito misticismo. Então, muitas das dúvidas que vocês tiverem, às vezes até vai comentando aí, vai escrevendo, que às vezes, quem sabe, E o Michael, vocês não é um tema de um próximo podcast eu vou aí. falar uma coisa aqui para vocês. O Michael não vai responder nada no perfil. Vocês podem acompanhar ele lá no perfil dele lá profissional, que é super legal, super lindo. Mas respostas, Marcos, vamos fazer um comprometimento aqui, porque a gente precisa fazer esse canal decolar. Questões técnicas só no. Perguntas só no perfil aqui do Construir Business. O Marco ele é membro ativo, ele vai estar aqui no perfil. Então, aqui, pode chamar, pode. Todos os directs aqui serão respondidos, todas as perguntas serão respondidas aqui, todos os comentários terão o nosso feedback aqui, principalmente do expert aqui da área, aqui, do Marco. Perfeito, perfeito. E é isso. Eu acho que o que mais a gente pode falar também sobre o terreno, Olímpio, é olhar a questão também de. Às vezes é importante, quando você quer construir um terreno, você ir analisar a respeito não só de vizinhança, mas, por exemplo, já vi gente fazer um projeto inteirinho de uma casa, já está tudo definido, chega lá, tem um poste na entrada da garagem. Meu Deus. Né? Às vezes tem uma boca de lobo. Evidentemente, isso não é condomínio, né? Evidentemente. Já aconteceu de ter em condomínio. Não. Condomínio. Eu ontem mesmo. Não, é porque o condomínio, geralmente eles colocam de um lado ou do outro. Exatamente. Então, às vezes acontece. Não, mas quem que fez esse projeto? Olha, Não, deixa pra lá. Enfim, deixa pra lá. não é legal citar nomes, né? Deixa pra lá. Meu Deus do céu. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ele deve ter feito remotamente, não é possível. Ainda nessa semana, às vezes só falta de atenção, né? Mas ainda nessa semana mesmo, eu tinha fechado mais um projeto com um cliente e a gente foi até o terreno para ver certinho como que era. E lá tinha também essa particularidade. Às vezes, se fosse um outro profissional que não tivesse ido fazer a visita até o terreno, né? Mas é a distância, é remoto. Não tem problema, peça pelo menos fotos, dê um jeito, enfim, de pedir alguém local da cidade para verificar. Porque tinha um caso desse. Se eu colocasse a garagem do lado direito, ia dar certinho com um poste que tem lá, um poste do condomínio, né? Então, é muito bacana. Boca de lobo, tem que olhar. Às vezes tem uma boca de lobo passando ali e tudo. E aí não dá para você fazer o rebaixo da calçada. Sim, e aí você não consegue mudar uma boca de lobo dessa. É. Outra coisa, tem árvore dentro do terreno. Particularmente, eu gosto muito de paisagismo. Acho que dá, assim, uma outra vida para casa e tudo. Às vezes, se é uma árvore que dá para trabalhar com ela a favor ali e tudo, bacana. que seja ótimo. Se às vezes não der, a pessoa já tem que pensar nisso também. Porque às vezes é um terreno pequeno, tem uma árvore. Ela já tem que pensar que aí tem que ir na prefeitura, tirar a licença para remover essa árvore e tudo. Então é isso aí. Falando em casa com árvore, né? A Lara teve aqui ontem na participação do podcast. Ela fez um projeto lá no condomínio que eu moro, no Verona. Eu falo assim, compra um lote, na época compra um pé de piqui, na época era 1.450.000. Compra um lote de, acho que era isso, já tem um ano e meio mais ou menos, ou 2 anos. Compra um pé de piqui por 1,5 milhão e ganha o lote. Era um lotaço de 680 metros quadrados. E eu vi o projeto, cara, a casa mais linda do Verona. Seria a casa mais... Mas por que abortou? Porque era para vender e ela iria passar do teto de venda. Outra informação importante, observe se isso aqui é o que nós falamos, né? Respeitar a vocação de teto de valorização. Então, se você, vou pegar uma casa de padrão Alphaville, Munique ali para fazer no Verona, em termos de valor, não dá. Tem um teto lá de 3,5 milhões, 4,5 milhões, eu vou fazer uma casa de 6 milhões. Pode até vender, mas vai demorar muito. Vai demorar mais. Pode acontecer uma sorte e tal. Enfim, você tem que respeitar essa questão da vocação. Mas ela aproveitou o pé de piqui, cara. Esse pé de piqui, ali perto ali da borda infinita. Putz, a casa ficou linda demais. E eu ia manter esse pé de piqui. Meu sonho é ter um pé de piqui. Rapaz. Tava fácil realizar esse sonho então, hein? Marco, cara, mas foi muito bom a sua participação. Aprendi aqui contigo hoje. Você falando aí do bueiro, né? Era algo que eu iria falar com você. Tem tanta coisa no checklist, né? Lá nós vamos disponibilizar um checklist depois para o pessoal que segue o canal e tal. Na minha casa teve alguns perrenguezinhos, tipo...
a boca do fluvial ficou ali na drive, né, no caminho da garagem ali, de uma forma que poderia ser evitado É, na fase de projeto, né? justamente. Marco, no próximo episódio nós vamos estar falando sobre usina fotovoltaica, sobre eliminação do boiler de aquecimento solar, aquelas fontes de aquecimento de água ali debaixo da pia, que Uhum. você já tem uma resposta instantânea da água quente, água fria, você regula da temperatura que você quer. Vamos estar falando sobre tecnologia, sobre outros assuntos. Mas eu quero agradecer muito aqui, Marcos, sua participação. Ficou assunto sem poder falar, mas nosso tempo aqui, nós temos um tempo de programa. Mas fica deixa para a gente já seguir aí sobre outros assuntos. E principalmente, pessoal, é, esse podcast é feito para vocês. Vocês que vão mandar nesse podcast. Então, o que vocês quiserem aqui de tema, de assunto, pode chamar aqui no direct, aqui no, nessa plataforma que você está vendo aqui. Tem alguma forma de mão dupla de você estar falando com a gente aqui para a gente produzir o que você quer, aquilo que é importante para você. Sugere aí as pautas, os temas, nós vamos atrás dos experts, se não for na área de engenharia, de Uhum. construção aí, nós vamos trazer aqui também, né, Maicon? Exatamente. Importante. Muito Exatamente. obrigado, meu amigo, muito obrigado. Sucesso mais ainda nos seus negócios, que Deus ilumine aí os seus neurônios aí para vir projetos espetaculares Amém, meu aí, para amigo. Amém. encher os olhos daquelas pessoas que Amém. passarem para contemplar. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, da gente. Primeiro, essa oportunidade da gente ter essa parceria bonita que a gente tem, né, nos negócios e tudo, né? E fico muito feliz também de ser parceiro também desse projeto, porque acho que isso aqui é uma forma muito importante, né? De eu também aprender com você e com demais pessoas que vão fazer parte desse projeto também e poder estar aqui ajudando, né? Quem está assistindo e tudo. Eu acho que quando a gente passa o que a gente aprende também muito. Então é isso, tá? E aí vai acompanhando a gente aí. Tem muito tema bacana ainda por vir aí. Esse é só o começo. Valeu, Maicon. Um abraço. Abraço. Obrigado. Até.